Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, nosso culto matinal, a nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. Queremos, neste momento, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que nos dá de adentrar o seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, YouTube, Facebook, o nosso muito obrigado. Pegue o link nesse momento deste culto, desta EBD e compartilhe com seus amigos, convide. Nós hoje estaremos estudando sobre o apóstolo, sobre o dom do apóstolo, de apóstolo. E com toda certeza há de ser um ensinamento maravilhoso. Esse trimestre, em especial, para você que ligou a sua TV, neste momento nós estamos estudando os dons espirituais e vamos hoje estudar o dom de apóstolo. Então, neste momento, nós queremos agradecer a você e convidar a fazer uma oração conosco, iniciando o nosso culto matinal. Se você puder, neste momento, encurvar sua cabeça, encurve e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, Senhor, por esta manhã tão especial, Senhor. Esta manhã de domingo, Senhor, primeiro dia da semana, dia do Senhor. O dia, Senhor, que nos concede para te adorar, para te bendizer. E nesta manhã nós estamos iniciando este primeiro dia da semana, Senhor, da melhor forma possível, que é te adorando, te enaltecendo e aprendendo a tua palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, ó Pai. Que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um. Nesta manhã, nos dá um culto abençoado. Fala aos nossos corações pela tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor. Vamos louvá-lo com toda a força da nossa alma e do nosso coração. Vamos convidar o evangelista irmão Josadark para aqui entoar os hinos congregacionais. Aleluia. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus, conforme nos orienta o nosso pastor Nadio Jackson. Vamos cantar nossos hinos da nossa lição deste dia, 96 da nossa harpa cristã. Deixa penetrar a luz. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostra fruto ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se
na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus. Temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par, ou enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Aleluia, seja feliz. 149 também é um hino também da nossa lição de hoje, Canto do Pescador. No meu barco a remar sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar, muitos peixes apanhei no oceano. Vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom de pescar, não tenho dom, e me dizem que não devo continuar. Mas Jesus me quis mandar e por isso vou pescar, até que Ele se apraz em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo, ó Senhor, que é próprio do amor, Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Vou
pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez por Jesus eu levo pra me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, os peixes apanhando para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu querido irmão em Cristo Jesus, como é bom nesse domingo de manhã estar com você nessa escola bíblica dominical. E hoje, pela infinita misericórdia de Deus, será trabalhado a lição de número 6. A lição de número 6, que tem por título o Ministério de Apóstolo. O nosso textuário, que está aparecendo aí na sua tela, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4 e o versículo número 11. A nossa verdade prática diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Essa lição tem alguns objetivos. Tem um objetivo geral, que é mostrar a importância do ministério apostólico do Novo Testamento, e alguns objetivos específicos que serão alcançados no desenvolver dessa lição. Investigar biblicamente o colégio apostólico, primeiro objetivo. Segundo, retratar o ministério apostólico de Paulo. E por último, avaliar a apostolicidade atual. E a nossa leitura bíblica em classe está registrado no livro de Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16. Quero convidar você que está em casa, se você tiver com sua lição, fique com a sua lição aberta na leitura bíblica em classe. Se você está sem lição, mas está com uma Bíblia próxima a você, abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 4 e o versículo de número 7 até o versículo número 16. Vamos ler? Vamos participar dessa leitura nesse momento? Versículo 7 diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e o deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos ler todos juntos esse último versículo, versículo número 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar nessa manhã de domingo. Vamos falar com o Pai Celestial, vamos falar com Deus. Você que está na sua casa, você talvez que esteja aí no seu trabalho, você que está no Brasil, e nós sabemos também até fora do Brasil, em qualquer região desse grande país que se chama Brasil. Quero convidar você nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, apresente a Deus suas causas, suas necessidades e lembre, Deus tem uma palavra para você nessa manhã de domingo. Vamos orar todos juntos nesse momento? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdia, nós estamos diante de Ti, nessa manhã de domingo, meu Deus, nessa manhã que Tu nos concede, essa oportunidade para vir buscar Tua face, para Te adorar, para ouvir a Tua voz, que será ministrada nesse momento, por intermédio da Tua palavra, meu Deus, Tu vai utilizar o Teu servo para falar aos nossos corações. Deus eterno, abençoa cada aluno, meu Deus. Esse que nesse momento está em casa, talvez alguém esteja no hospital, talvez alguém esteja no trabalho. Mas, meu Deus, vai nessa casa, vai nesse leito, entra nesse ambiente. Faz prodígio, meu Deus, e maravilhas. Traz uma mensagem de graça, de paz, consola a vida. E que pessoas que estão ouvindo e vendo, meu Deus, essa programação, que sejam tocadas pela Tua palavra e que possam fazer uma decisão nessa manhã, uma decisão tão importante, que é Te aceitar como único e suficiente Salvador de sua vida. Pai eterno, fica conosco no transcorrer desse trabalho, nos ajuda, nos concede da Tua graça e da Tua benignidade e pedimos essa bênção especial no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. E meu querido irmão, também chegamos num momento muito específico, num momento também de adoração. Mas que momento é esse? É o momento da oferta, porque a oferta também é um ato de adoração a Deus. Quando você se dispõe de maneira voluntária, amorosa e agradecida a Deus pelas bênçãos celestiais que Ele tem te concedido, é um ato de adoração que você está fazendo. E eu quero convidar você para a gente ler um versículo bíblico muito conhecido na segunda epístola aos Coríntios, que reflete essa gratidão da oferta. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo 7. Você que está em casa, observa bem o que esse versículo diz, que vai refletir essa gratidão que você tem no coração de fazer esse ato de ofertar à igreja. Diz assim, capítulo 9 da segunda epístola aos Coríntios, versículo número 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você que está em casa, presta bem atenção nessa última sentença do versículo. Deus ama ao que dá com alegria. Faça esse trabalho nessa manhã de domingo, mas faça com amor, faça com alegria, faça com satisfação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, ela tem disponibilizado alguns canais para facilitar e também trazer mais comodidade. Nós temos, por exemplo, a página, Temos a página que está na internet. Você está vendo, vai aparecer agora aí na sua tela, a página iadplay.org.br. Quando você acessa, pode acessar pelo celular, pode acessar pelo computador, você vai encontrar a opção Quero Contribuir. Quando você clica nessa opção Quero Contribuir, vai aparecer algumas opções.
algumas opções de oferta. Você pode dar o dízimo nessa manhã, você pode também fazer uma oferta nessa manhã, trazer uma contribuição para missões, você pode contribuir também com a área social da igreja, pode fazer também uma contribuição para a comunicação. Então, você também pode fazer esse trabalho nessa manhã através desses canais. Existe também um PayPal, existe também um PagSeguro, que facilita demais, principalmente, essas transferências por meios eletrônicos, e você que está no exterior também pode fazer a mesma coisa. E a igreja disponibiliza alguns canais e algumas contas. Você está vendo a conta da Caixa Econômica Federal, a conta do Bradesco e a conta também do Banco do Brasil. É bom lembrar que todo depósito tem que ser feito no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Está aí na sua tela e está aparecendo também o CNPJ. Sempre tenha o cuidado de observar o CNPJ, esse que está aparecendo na sua tela. E também, meu querido irmão, outra facilidade é através do Pix. E qual é a chave? A chave é o CNPJ da igreja, né? Sendo feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. A chave está aí, que é justamente a chave do Pix. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos fazer uma oração nesse momento? Vamos orar? Orar agradecendo a Deus por essa contribuição que você vai fazer. E você que está em casa dizendo, eu quero fazer, mas no momento eu não tenho. Acredita que existe um Deus que abre portas onde não tem porta. Acredita nessa manhã que Deus Jeová dos Exércitos é aquele que pode aumentar o pão dos teus filhos. Acredita que Deus Jeová dos Exércitos tem caminho no meio da tormenta e que a bênção de Deus vai estar sobre você também. Você que vai fazer, faça com amor, faça com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. E você que não tem, está dizendo não tem, você não tem hoje, mas amanhã você vai ter, porque Deus vai abrir a porta para você. Vamos orar nesse momento? Vamos orar agradecendo e orar para que Deus também abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Deus da misericórdia, chegamos diante de Ti, meu Senhor, para oferecer nossa oferta como um ato de gratidão pelas bênçãos que Tu tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias. Tu tem nos guardado, nos guiado, Tu tem nos dado ar para a gente respirar, a vida tem nos dado a saúde, tem preservado a nossa existência. Recebe isso como um ato de adoração. E Deus, aquele que nesse momento está em casa, está dizendo, eu queria fazer tanto, mas não posso, que estou desempregado. Abre uma porta de trabalho para esse que está desempregado. E Deus eterno, aumenta o pão dos teus filhos. Traz que a tua bênção maravilhosa esteja em cada casa nesse momento. Nós te pedimos isso, meu Deus, no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Nós, nesse momento, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais no estado de Pernambuco, convida o evangelista Jorge Ardarque para louvar a Deus com mais um hino. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, amados, com mais um hino. 355, fala do amor de Cristo. Fala do amor de Cristo ao triste pecador, amor por todo visto na cruz do Redentor. Com alegria canta a paz que vem do céu, a tua voz levanta em glória a Deus. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na
na cruz inaugurado pro céu de luz. Para os aflitos canta as bênçãos que em Deus há. Da cruz perdão levanta, pois ânimo nos dá. Canta para os perdidos a graça de Jesus, seu sangue já vertido que flui da cruz. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Aleluia, na cruz inaugurado pro céu de luz. Canta com esperança na escuridão também. Canta com confiança a vida no além. Canta no alvor do dia e quando a noite vem, em Cristo harmonia com Deus se obtém. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado pro céu de luz. Aleluia. Queridos irmãos e amigos, louvamos ao nosso Deus a oportunidade que nos concede de nesta manhã estarmos juntos para mais uma semana estudarmos a palavra do Senhor. E hoje estamos estudando a lição de número 6, que tem como título O Ministério de Apóstolo. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática nos diz que o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Hoje nós estamos iniciando uma sequência de dons que são classificados como dons ministeriais. Há quem classifique como dons de preparação, para a expansão do Evangelho. E só fazendo uma retomada naquilo que nós estudamos e temos estudado até o presente momento, nós viemos de uma sequência de estudos dos dons espirituais descritos ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde aprendemos sobre os dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. E nesta semana nós estamos iniciando uma nova sequência de estudo de dons espirituais, mas especificamente aqui classificados como dons ministeriais. E o primeiro dom ministerial
que nós estamos estudando, baseado na relação lá que é descrita em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. O primeiro dom ministerial que nós estamos estudando é o dom de apóstolo. A introdução da nossa lição nesta manhã nos diz o seguinte: a partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante a Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, conforme em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 a 29. Veremos o quanto estes ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Queridos irmãos, conforme nós já temos estudado ao longo desse trimestre, os dons, e aqui nós vamos repetir aquilo que o apóstolo Paulo descreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, por diversas vezes, tanto no capítulo 12 como no capítulo 14, ele usa muito a palavra edificação, mostrando que a finalidade no uso dos dons espirituais, entre outras coisas, tem como objetivo promover a edificação da igreja. E aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde são descritos os dons ministeriais, este objetivo não é diferente. Nós podemos ver lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo nos diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Observe versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo mostra aqui em Efésios 4:12 o duplo objetivo dos dons espirituais. Primeiro, para aperfeiçoamento da obra do ministério, aperfeiçoar os crentes para a obra do ministério, para cumprir a grande comissão com excelência. E segundo, promover a edificação do corpo de Cristo. O ministério do apóstolo, embora descrito pelo apóstolo Paulo aqui em Efésios 4:11, e também, como já foi dito em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27 ao 29, o ministério do apóstolo é um dos dons que mais tem causado alguma confusão com relação à compreensão correta desta terminologia. E há quem até defenda que de uma sucessão apostólica, de que determinado segmento religioso seja oriundo dessa sucessão apostólica, mas isso nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. E é justamente pela incompreensão que algumas pessoas têm sobre os temas, sobre este tema específico dos dons espirituais, é que muita confusão tem sido absorvido e tem sido criado ao longo da história da igreja e no círculo cristão de um modo geral. Então, hoje nós veremos o dom do apóstolo ligado especificamente aos 12. Nós veremos os apóstolos que foram chamados por Deus, como por exemplo Paulo foi chamado por Deus, os apóstolos, aqueles que enviaram. E uma outra coisa que é preciso pontuar inicialmente, para que a gente possa ter uma visão bem clara sobre o assunto que está sendo exposto, é o seguinte: os 12 apóstolos foram chamados por Deus, ali é o colegiado. Nem todos os apóstolos que compõem o colegiado escreveram a Escritura, escreveram a Bíblia ou algum livro do Novo Testamento.
nem todos os que não participavam do colegiado escreveram livros. Nós temos, por exemplo, Paulo, que não participa do colegiado, né, e escreve um livro. E Paulo, judeu, escreve um livro. Nós temos, por exemplo, Lucas, que não é apóstolo, escreve 2 livros, Lucas Atos, mas é um gentio, não é judeu. Então, nós temos os 12 apóstolos judeus, colegiado 12, nem todos escreveram livros. Nós temos aí Mateus, né, escreve o Evangelho de Mateus, nós temos João, que escreve o Evangelho de João. Marcos não era apóstolo, era judeu, escreve o livro de Marcos. Lucas era gentio e não era apóstolo, e escreve o livro Lucas Atos. E nós temos o apóstolo Paulo, chamado de apóstolo, e que escreve 13 epístolas do Novo Testamento. Então, é importante que se deixe claro que nem todos os apóstolos do colegiado escreveram os livros do Novo Testamento. Deus chamou aqueles também que não estavam entre os 12 para escrever, inclusive um gentio, que é o evangelista Lucas, que vai escrever 2 livros do Novo Testamento. Mas vamos para o primeiro ponto da nossa lição de hoje. O primeiro tópico tem como título o Colégio Apostólico. Ele diz assim: o dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho de Deus foi enviado para o Pai com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Observe que o texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 1, é importante lermos esse texto nesta manhã. O escritor aos Hebreus, ele vai colocar o Jesus como paradigma dos apóstolos. O texto diz o seguinte, capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, Jesus é o apóstolo por excelência. O que é que significa apóstolo? Apóstolo significa aquele que é enviado, aquele que recebe uma comissão, que é comissionado para uma missão e ele é enviado. O Senhor Jesus Cristo é apóstolo por excelência, porque como Lucas nos diz lá em Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O próprio apóstolo João, em João 3,16, vai: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, de um modo geral, a palavra apóstolo, nós temos aqui o emprego da palavra apóstolo direcionada exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, apóstolo por excelência, porque ele foi enviado por Deus para cumprir a sua missão. E a sua missão é maior do que as missões de todos os apóstolos, porque a sua missão foi buscar e salvar o que se havia perdido, cumprir a sua obra redentora. E todo o comissionamento da igreja, lá de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, a grande comissão está baseada exclusivamente na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então, no tópico de número 2, do subtópico 2 do ponto 1, nós temos a seguinte expressão: entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo.
Você pode, se você tiver a sua Bíblia nesse momento, abra a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 10. Nós temos a grande comissão, o Senhor Jesus comissionando os apóstolos, separando. Mateus, no capítulo 10, texto, versículo 1 e o 2 nos diz o seguinte: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. E aí ele vai mencionar o nome dos 12 apóstolos. Observe, também Lucas, no capítulo 6, ele vai descrever também, Lucas capítulo 6, vai fazer a descrição desta chamada do Senhor Jesus. E Lucas ainda vai dizer que o Senhor Jesus passa a noite orando, e depois de passar a noite orando, do meio dos discípulos, ele separa os 12, que há de se constituir como o colegiado, ou os 12 apóstolos do Senhor. Continuando aqui a nossa leitura, diz assim: de acordo com Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. E aí ele cita Atos capítulo 1, versículo 20, 25 e 26. Em outras palavras, os apóstolos constituíram uma base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como mostra a palavra de Deus, receberam o batismo como Espírito Santo. Vale destacar aqui, irmãos, que estes 12 são únicos. Não há nenhum outro apóstolo, não há nenhum outro que possa receber esse título de apóstolo como do colegiado, como governo de igreja, de forma nenhuma. Porque dentro do critério apostólico, como foi dito aqui, Atos capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 20 ao 21, que é justamente o momento da eleição do novo apóstolo, que Judas havia abandonado o ministério. Atos capítulo 1, versículo 20 e 21, o texto nos diz o seguinte: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, os 12 que o Senhor Jesus separou, quando houve a traição de Judas, houve a necessidade de completar este número, e este número ele foi completado justamente com Matias. E havia um critério apostólico para poder agregar este novo apóstolo. Quais eram os critérios que este novo apóstolo deveria preencher para poder fazer parte do grupo dos 12? O texto que nós lemos deixa claro: teria que participar do ministério do Senhor, desde o batismo até a sua ressurreição. E dentro desse critério, claro, só ali Matias, depois de uma direção de Deus, Matias ele vai ser escolhido e vai ser agregado dentro do colégio apostólico. E aí é importante a gente abrir um parênteses aqui, porque há pessoas ainda hoje que defendem de que há sim no Novo Testamento uma ordenação feminina, uma ordenação pastoral feminina, e aí defendem que havia sim uma liderança feminina no Novo Testamento e que o título de apóstolo ou apóstola pode ser dado também a mulheres, e há outros também que vão no outro caminho dizer não, que hoje você pode receber o título de apóstolo. Observe que pelo próprio critério apostólico descrito aqui em Atos, só aqueles que puderam andar com Jesus, que foram testemunhas oculares, é que poderiam agregar, é que poderiam estar formando aquele grupo dos 12. Esta seria a melhor oportunidade se houvesse uma orientação divina para que
tivesse uma ordenação feminina ou uma apóstola no meio dos apóstolos, esta era a melhor oportunidade para que uma mulher pudesse ser escolhida e ser colocada no colegiado. Entretanto, seguindo o critério apostólico e a orientação divina, Matias foi escolhido, o que nos deixa claro, a partir desta informação, desta orientação bíblica, de que não existe fundamento para se defender, seja a ordenação feminina, pastoral feminina, seja a compreensão de que havia apóstolas que exerciam autoridade no Novo Testamento, porque os discípulos ou os apóstolos, o colegiado, é a maior prova de que Deus escolheu para estar compondo aquele colégio apenas homens que foram chamados para exercer esse ministério. Seguindo aqui o terceiro tópico do primeiro ponto, diz assim: a singularidade dos 12. O texto diz o seguinte: aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, multidões seguiam Jesus por onde ele passava. E muitos se tornaram seguidores do Mestre. E para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados por ele. Então não há, queridos irmãos, o texto já deixa claro aqui de que não há como ver de outra forma de que Jesus escolhe os 12 em particular. Aquele colégio, o colegiado dos 12, é um colegiado singular. Embora o apóstolo Paulo vai ser chamado de apóstolo, Barnabé vai ser chamado de apóstolos e outros sejam até chamados de apóstolos, embora que o termo tenha um sentido voltado mais para aquele que é enviado, e por isso o sentido do dom ministerial, ou do ministério de apóstolo esteja voltado exclusivamente hoje. O seu sentido, como no Novo Testamento, era aquele que é enviado, ou seja, aquele que é missionário, aquele que é vocacionado para levar a palavra em outros lugares. É bem verdade de que a grande comissão é responsabilidade de todos os crentes. Todos os crentes são chamados para levar a palavra. Mas precisamos compreender que o dom de apóstolo é dado por Deus àqueles que vão desempenhar esta função, sim, que é a função primária da igreja, de levar a palavra, mas este é separado para uma missão específica, para algo mais específico, para a implementação de igreja, para desenvolvimento do trabalho da igreja em lugares mais inóspitos, em lugares mais difíceis, em lugares em que é preciso sim uma chamada específica. E quando falamos de chamada específica, nós sabemos que a igreja exerce no universo geral, e para isso ela foi constituída, para levar a palavra do Senhor a todos os povos. E dentro dessa dinâmica da evangelização, nós temos missões urbanas, que as missões que são realizadas nos perímetros urbanos. Nós temos as missões rurais, que são as missões que são executadas no interior do estado ou interior do país. E temos as missões transculturais, que estas sim requerem daquela pessoa uma vocação especial, um chamado de Deus específico para levar a palavra a outros povos. E a nossa igreja tem hoje dezenas de casais de missionários que estão espalhados ao redor do mundo, levando a palavra do Senhor, cumprindo a vocação, o chamado de Deus para a sua vida, porque foram separados por Deus para realizar esta obra específica. Todos são chamados para pregar o Evangelho, mas nem todos são chamados para exercer uma missão ou levar a palavra no aspecto transcultural. E isso precisa de uma vocação específica, e é justamente neste dom que nós estamos falando nesta manhã, o dom ou ministério de apóstolo, aquele que é vocacionado, que é enviado por Deus para realizar a obra específica dentro da
no perímetro da evangelização, ou cumprindo a grande comissão. No tópico 2 agora da nossa lição, tópico 2, o apóstolo Paulo, nós temos subtópico 1, que diz o seguinte: Paulo e sua conversão. Ele, Saulo, foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Atos 22, 3 e 25. Ele era intelectual, fariseu, foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, o caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição de Jerusalém, e com a carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto. Isso é descrito em Atos, no capítulo 9, versículo 1 a 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a ser perseguido, e de Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós temos aqui, irmãos, um grande personagem do Novo Testamento. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, e que em um momento inesperado na sua vida, ele acaba tendo um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Saulo, que era perseguidor ferrenho da igreja, porque na sua mente os cristãos estavam prestando desserviço ao reino de Deus. Mas como desserviço ao reino de Deus? Porque à luz do Antigo Testamento, Saulo compreendia que à medida que Israel se distanciava da palavra, à medida que Israel apostatava a sua fé, Israel era subjugado, ou era julgado por Deus e subjugado por nações que Deus usava como juízo sobre a nação de Israel. E quando Saulo olhava para os cristãos que tinham um discurso completamente diferente, é possível que Saulo tivesse enxergado os cristãos como uma grande seita que estava gerando ou que estaria levando o povo judeu à apostasia. Por isso, movido pelo seu zelo, movido pelo seu excesso de zelo, Saulo começa agora a perseguir os cristãos. Na sua compreensão, ele estava fazendo a melhor de todas as ações, porque ele estava tentando dirimir, tentando destruir aquilo que estava desviando os judeus da verdadeira fé, de olhar para aquilo que Deus havia prometido no Antigo Testamento. Só que Saulo acaba se enganando e no caminho de Damasco ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E o encontro ele é bastante elucidativo, porque Jesus, quando se revela a Saulo, Jesus vai dizer a Saulo: olha, Saulo, eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Saulo sabia que não era de fato, literalmente, Jesus que ele estava perseguindo, porque Jesus já havia sido assunto aos céus. Saulo compreendeu perfeitamente o que o mestre estava dizendo e que o Senhor acaba de revelá-lo de que aquela igreja que ele estava perseguindo, aquele grupo que ele estava perseguindo, na verdade, era o seu corpo aqui na terra. Era aqueles a quem o Senhor havia separado para dar continuidade ao seu ministério. E de perseguidor ele acaba se tornando perseguido. Deus o acaba chamando para o ministério. Isso é descrito em 3 passagens, na verdade em 4 passagens. Nós temos seu testemunho pessoal em 3 passagens. Nós temos em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. E também sobre o seu chamado ele vai descrever isso também lá em Gálatas no capítulo 1. Vai descrever como Deus o chamou, ele nascido fora de tempo. Por natureza ele não era para ser apóstolo, porque ele foi perseguidor. Isso ele vai dizer lá quando escreve a sua carta, a sua epístola pastoral a Timóteo. Se você puder abrir a sua Bíblia neste momento. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo no capítulo 1 de 1 Timóteo. Veja o que é que Paulo
que é que o apóstolo Paulo vai nos dizer? Versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Versículo 13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo deixa claro nesse texto de que ele não era digno em nenhum instante de ser nem salvo pelo Senhor e tampouco ser colocado no ministério. Ele tem a consciência da sua indignidade quando ele descreve que diz: fui blasfemo, perseguidor e opressor. Mas ele diz: mas Deus me alcançou com sua misericórdia, porque eu fiz ignorantemente em minha incredulidade. Um homem tão conhecedor, um homem tão esclarecido, tinha a formação judaica, tinha a formação greco-romana, mas era um homem que não conseguia enxergar muito à sua frente. Foi preciso o Senhor Jesus se revelar e mostrar a ele um plano muito maior do que aquele plano que ele tinha de perseguir os cristãos. Jesus, no encontro que houve com Saulo no caminho de Damasco, o Senhor Jesus mostrou a Saulo de que teria algo muito mais especial para ele. Iria usar o zelo que ele tinha, iria usar a dedicação que ele tinha, iria usar o conhecimento que ele tinha, mas ao contrário do que ele estava direcionando, da forma como ele estava direcionando, Deus haveria de usá-lo para um propósito maior. E qual seria o propósito maior? Fazer de Saulo o apóstolo para os gentios. Embora que, claro, na sua conversão, a promessa de Deus era não só fazer dele um pregador entre os gentios, mas pregar também entre os judeus, entre os reis. Mas o seu ministério acaba se destacando de maneira grandiosa entre os gentios, e isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, nós temos um subtópico 2, do ponto 2, o seguinte: um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. Seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus acaba transformando o maior perseguidor, um dos maiores perseguidores dos cristãos do primeiro século, naquele que ele iria utilizar para esclarecer todas as verdades que haviam lá no Antigo Testamento. Deus haveria de utilizar aquele homem altamente preparado para esclarecer as verdades que até então estavam encobertas, mas que agora haveriam de ser reveladas na presente dispensação, uma dispensação da graça. O apóstolo Paulo, que Deus o chama, e não o chama apenas para a evangelização, para o ministério de apóstolo, da evangelização, mas Deus o chama também para escrever. E o que eu acho interessante no Novo Testamento é a dinâmica do reino de Deus. Nós temos os 12 apóstolos, e dos 12 Deus separa alguns para escrever, mas Deus não só separa aqueles apóstolos 12 para escreverem, Deus separa também o apóstolo Paulo, que não era apóstolo dentro do critério apostólico, mas Deus chama o apóstolo Paulo para escrever, e o apóstolo Paulo não só escreve um livro, escreve 13 livros, e o apóstolo Paulo acaba sendo preparado por Barnabé para escrever 13 livros, e depois Deus chama um gentil, o evangelista Lucas, para escrever 2 livros,
que é o livro de Lucas e o livro de Atos. Então nós temos o Novo Testamento, nós temos apóstolos do grupo dos 12 escrevendo os livros do Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, que não compõe os 12 apóstolos, escrevendo os livros do Novo Testamento, nós temos Marcos, que não é chamado de apóstolo, mas é judeu e também é chamado para escrever livro do Novo Testamento, e nós temos Lucas, que é um gentio, que é chamado para escrever por Deus, chamado para escrever o livro Lucas, Atos. Entretanto, Lucas também não é apóstolo. Aliás, o único designativo que o apóstolo Paulo utiliza para Lucas é o que ele fala lá em Colossenses, o amado médico Lucas. Em outras passagens, o apóstolo Paulo chama de cooperador. E o que eu acho dinâmico, irmãos, e belo no reino de Deus é essa diversidade. Diversidade no reino de Deus. Deus prepara um homem que era perseguidor da igreja para escrever 3 epístolas. E epístolas, aliás, que o Pedro, que andou com Jesus, lá em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Pedro declara até sua admiração ao apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olha, o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, fala coisas difíceis de entender, que os indoutos distorcem, como distorcem as demais escrituras. O próprio apóstolo Pedro reconhecia que Deus havia dado ao apóstolo Paulo uma sabedoria tal, que muitas vezes o apóstolo Pedro dizia assim, olha, eu não entendo o que Paulo fala, mas que reconheço que Deus deu sabedoria a ele, para que ele pudesse fazer essa exposição. E porque muita gente não entende, acaba distorcendo como distorcem as demais escrituras. Que coisa linda, irmãos, é poder perceber que no reino de Deus nós temos uma diversidade de dons. Deus nunca chama ninguém para fazer tudo na igreja. Deus sempre divide e distribui os dons conforme a sua santa e soberana vontade. Nunca por mérito, porque por mérito nós não teríamos nada, por mérito nós estaríamos completamente condenados, porque o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O dom que Deus dá é dádiva, é favor imerecido, eu não mereço, mas Ele me dá. Você não merece, mas Ele lhe dá. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. E o Espírito que distribui diversamente no corpo é o Espírito que coordena o corpo e é o Espírito que dá honra. À luz de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18 e diante, é o Espírito que dá honra a cada membro do corpo. Portanto, querido irmão, se nesta manhã, você que está me acompanhando, você pode até estar dizendo assim, mas pastor, eu não me sinto vocacionado para nada, eu não me sinto chamado por Deus para realizar alguma coisa. Eu quero lhe dizer nesta manhã que Deus tem lhe dado uma vocação. Deus tem lhe dado o dom. Agora é preciso que você se envolva na igreja, se integre à igreja local, se envolva nos trabalhos da igreja. E à medida que você se envolver nos trabalhos da igreja, você vai descobrir, se não sabe, qual é a sua real vocação. E ao descobrir a sua real vocação, procure se dedicar, procure mergulhar, procure buscar de Deus sabedoria, procure mergulhar nas Escrituras, procure viver uma vida de devoção e, acima de tudo, lembrando que o dom que Deus nos dá não é nosso, mas é de Deus. E quando temos essa compreensão, nunca teremos motivo para nos exaltar, para nos ensoberbecer com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Voltando aqui, ainda agora para o tópico 3, subtópico 3 do tópico 2, o menor dos apóstolos.
O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus e nem testemunhou da sua morte e ressurreição, requisitos indispensáveis para participar do grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia assim ser chamado, pois considera-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos os apóstolos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto, ensinou-lhe todas as coisas, e o apóstolo Paulo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino. Se você puder abrir a sua Bíblia nesse momento, rapidamente, para o livro carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Veja que o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 1 do livro de Gálatas. Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Observe, o apóstolo Paulo ele faz esta afirmação aqui em Gálatas, de que ele havia sido chamado para ser apóstolo da parte de Deus, não da parte dos homens. O apóstolo Paulo não está em nenhum momento desconsiderando o colegiado dos 12 apóstolos. Ao contrário, o que o apóstolo Paulo está fazendo é uma defesa do seu apostolado a um grupo chamado judaizantes. E quem são esses judaizantes, pastor? Os judaizantes eram cristãos que eram judeus, praticavam o judaísmo e que haviam se convertido ao cristianismo. Só que mesmo tendo se convertido ao cristianismo, eles queriam viver as mesmas práticas do judaísmo e queriam obrigar os cristãos a viverem como judeus. Tanto que exigiam até que o cristão, para ser salvo, precisava se circuncidar. E isso o apóstolo Paulo não aceitava, e Paulo deixa claro isso na sua carta aos Gálatas. Depois você pode ler com mais cuidado em casa. O apóstolo Paulo vai dizer que a salvação é exclusivamente pela fé, não depende das obras, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer de que ele era chamado por Deus, não da parte dos homens, mas foi Deus que o havia chamado, Paulo estava fazendo a defesa do seu apostolado contra esses judaizantes, que eram judeus e agora cristãos, mas queriam que os cristãos vivessem como judeus, porque eles não reconheciam o apóstolo Paulo como apóstolo. Isso é bastante compreensível, porque nós já falamos aqui nesta manhã que o critério apostólico era o de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 20 ao 23, o critério é ter sido testemunha ocular, ter sido testemunha do ministério ocular de Jesus, ou ter sido testemunha ocular, do ministério de Jesus. Então, desde o seu batismo até a sua ressurreição, e o apóstolo Paulo não se enquadrava nisso. E por conta disso, alguns levantavam esta acusação dizendo: você não pode ser chamado apóstolo. Além de uma outra questão ainda muito mais séria, era o próprio passado do apóstolo Paulo. Nós já lemos aqui, nesse dia, de que o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante, vai dizer assim: eu não sou digno porque eu fui perseguidor, eu fui opressor, eu persegui a igreja, eu oprimi a igreja, eu não era digno. Então, haviam dois grandes motivos pelos quais estes homens levantavam questionamento sobre o apostolado de Paulo. Primeiro, que Paulo não estava enquadrado dentro do critério apostólico, e segundo, o passado de Paulo. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 em diante, vai dizer: uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. O passado de Paulo feria muito. O passado de Paulo sempre lhe era passado em rosto. Mas o apóstolo Paulo disse: eu vou esquecer esse passado. Sou apóstolo não porque sou digno de ser apóstolo, mas porque Deus me achou por fiel e me colocou no ministério por sua imensa misericórdia. Então, em todas as vezes que o apóstolo Paulo, em suas cartas, escreve lá, informando de que ele é apóstolo, não da parte dos homens, mas da parte de Deus,
ele não está fazendo em nenhum momento um contraponto ao colégio apostólico. Até porque o apóstolo Paulo, ele só exerce o seu ministério, ou só exercia o seu ministério, porque estava debaixo do governo da igreja de Jerusalém. Isso você pode ver ainda aí em Gálatas, no capítulo 2. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 2, versículo 7 em diante, ele diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, versículo 8 do capítulo 2 de Gálatas, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com gentios. E aí, versículo 9, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que me eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, deram-me as destras a comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles da circuncisão. É interessante descrever aqui que o apóstolo Paulo, embora tendo um encontro no caminho de Damasco, você pode ver lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, depois no capítulo 9, ainda o capítulo 9 descreve o apóstolo Paulo convertido, o apóstolo Paulo pregando, Deus fazendo maravilhas na vida do apóstolo Paulo. Depois Barnabé pega o apóstolo Paulo, leva para apresentar o colegiado recebe o apóstolo Paulo, só que o texto nos diz, lá no capítulo 9, nos diz que os gregos queriam matá-lo, os judeus queriam matá-lo e a igreja de Jerusalém não acreditava que Paulo de fato houvesse se convertido. E aí a situação fica tão insustentável que o apóstolo Paulo é levado por Barnabé para Tarso. Em Gálatas, no capítulo 1 e 2, Paulo descreve este momento. E Paulo deixa claro de que esteve ausente por quase 14 anos. 14 anos o apóstolo Paulo entre sua chamada e o momento onde ele, em Atos capítulo 13, versículo do 1 ao 5, ele é reconhecido como missionário. E Paulo deixa claro aqui nesse texto de que ele não era um apóstolo autônomo. Ele mesmo não se autodesignou apóstolo, embora ele tenha recebido de Deus esta vocação, e ele sabia disso. Ele sabia disso, que Deus havia lhe dado esta vocação. Mas o apóstolo Paulo se submeteu ao governo da igreja. Observe que ele diz: e quando perceberam da graça que a mim havia sido dada, ou seja, quando Tiago, Cefas e João, que era o governo da igreja, perceberam a vocação que estava sobre o apóstolo Paulo, colocaram a destra da comunhão. Isso mostra que Paulo estava, sim, debaixo do governo de Jerusalém. Isso nos mostra, irmãos, que Deus não faz nada aleatório na vida de ninguém. Se você, meu irmão, minha irmã, tem uma chamada da parte de Deus, Deus falou com você, se prepare, porque Deus haverá de revelar ao governo da igreja esta sua chamada. Assim aconteceu com Paulo. Paulo não saiu no momento em que Barnabé o levou para Tarso. Paulo poderia dizer: não, mas foi Deus que me chamou, Deus me apareceu, eu vou evangelizar e vou fazer, porque Deus me chamou. Não, Paulo se submeteu. Paulo foi obediente à chamada e esperou o tempo certo, 14 anos. Esperou o momento certo que Deus haveria de separá-lo, como houve lá em Atos, no capítulo 13, quando o Espírito Santo diz: separai a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. E esse apóstolo que esperou 14 anos, melhor dizendo, foi o homem que realizou o maior empreendimento missionário do primeiro século, evangelizou 3 principais continentes, a Ásia, a Europa e a África, produziu 13 epístolas e implantou diversas igrejas, não só implantou igrejas, mas também colocou diversos obreiros nestas igrejas. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de um missionário desbravador, de um missionário que abre o coração e se entrega completamente à vocação que o Senhor o chamou, que o Senhor o vocacionou. Continuando aqui, agora no tópico de número 3, nós já estamos
caminhando para o término da nossa lição, a apostolicidade atual. Ainda há apóstolos, no sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existem mais. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Embora que alguns hoje até se intitulem, de apóstolos, mas não há, biblicamente falando, mais este título. Observe, o texto ainda continua. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse 21, 12 a 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, interessante aqui, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Volta aqui, por favor. E o que seria uma sucessão apostólica? Sucessão apostólica, irmão, se refere a uma crença em que os bispos da Igreja Romana são sucessores diretos dos apóstolos. E aí aquela crença é embasada na ideia de que Pedro tenha sido o primeiro papa, o primeiro líder da igreja, e a partir daí houve uma sucessão apostólica e que todos os bispos, todos os papas desta igreja romana sejam oriundos lá do primeiro século. Isso é uma falácia, até porque o texto deixa claro de que os 12 apóstolos, eram os 12, era o colegiado, eram únicos, não houve e nem haverá outros, tanto que há até uma simbologia, uma interpretação escatológica dos 12 apóstolos, como já foi dito aqui no livro do Apocalipse. E aqui o apóstolo fora os 12. Fora os 12, Stanley Orton, teólogo Stanley Orton, ele diz o seguinte: o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos e também havia sido dados como dons à igreja. Entre eles se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Rapidamente, Romanos capítulo 16, versículo 7, fala de Júnia. Alguns defendem de que Júnia tenha sido uma mulher que tenha sido apóstola. Em nenhum momento, o texto lá no original aponta para um homem, e a Almeida Revista Atualizada traduz como Júnias. E Júnias, pela tradução da Almeida Atualizada, está se referindo a um homem. Então, esse texto não serve de base para dizer de que havia apóstola no período do primeiro século. E aí nós temos o terceiro tópico e último da nossa lição, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana, infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. E esse ministério de caráter apostólico, nós podemos ver em toda a história de missões, Nós temos Hudson Taylor, Daniel Berg, Gunnar Wigner, William Carey, nós temos diversos missionários, nós temos os missionários da nossa igreja, Aqueles pioneiros que lá em 1918, temos Joel Carlson e todos os demais que em 1918 para frente começaram a implantar igrejas, fazendo missões não só urbanas, mas missões rurais. E hoje nós temos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em todo o estado de Pernambuco, fruto destes grandes apóstolos do sertão, homens que deram a sua vida, deram o seu tempo, deram toda a sua vida para que este evangelho pudesse alcançar as regiões mais longes, não só do mundo, mas também do nosso estado interior, de nosso estado. Queridos irmãos, para concluir, vamos à nossa conclusão rapidamente. Nossa conclusão nos diz o seguinte: nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência.
pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravavam os rincões de nosso país e em países inimigos do Evangelho. São pessoas portadoras desse dom ministerial, são os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Sobretudo aqueles também, não podemos deixar de mencionar, aqueles que vivem em países, países hostis à fé cristã, e que não obstante a perseguição, não obstante a proibição de se pregar o Evangelho e até de se portar um exemplar da Bíblia, mesmo assim, eles dão a sua vida, eles dão o seu tempo para conquistar almas para o reino de Deus. Queridos irmãos, nós queremos nesta manhã agradecer a você, minha irmã, minha irmã, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, por ter nos dado a oportunidade de poder adentrar na sua casa e podermos estudar a palavra do Senhor. Nós estamos hoje o Ministério Apostólico e na próxima semana estaremos estudando o Ministério de Profeta. Vamos orar ao Senhor neste momento. Nós estamos na campanha estadual de oração. Nós temos os 10 motivos da campanha estadual de oração, que é o primeiro motivo, orar pela igreja, pelo pastor presidente, os obreiros da casa do Senhor. Segundo, por salvação de vidas e retorno dos desviados. Terceiro, pelo fortalecimento das famílias. Quarto, por batismo com o Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais. Quinto, pela obra missionária. Sexto, pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Sétimo, pelo Brasil e seus governantes. Oitavo, pela Rede Brasil de Comunicação e o Projeto Samuel. Nono, pela recuperação econômica de nosso país. E 10º, pela intervenção divina na cura da Covid-19. Vamos orar ao Senhor. Se você puder ficar de pé, fique de pé, senão não tem problema. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, Senhor, por esta manhã maravilhosa que aqui estivemos em Tua presença, te adorando, te rendendo graças, te rendendo louvor e aprendendo a Tua palavra, Senhor. Queremos neste momento pedir uma bênção toda especial em favor, Senhor, da Tua igreja, do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves e todo o ministério da Tua casa, ó Deus. Continua abençoando, estendendo as Tuas mãos, Senhor. Queremos pedir, Senhor, uma bênção, Senhor, sobre todas as famílias. Vem fortalecer as famílias, Senhor. Ó Pai, pelo campo missionário, pelos missionários, pelos obreiros da Tua casa. Senhor, pelo projeto Samuel, a Rede Brasil de Comunicação, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre estes instrumentos que Tu tem utilizado para abençoar, Senhor, esta sociedade, ó Pai, que precisa de Ti. Abençoa, Senhor, os governantes da nossa nação, dá, Senhor, sabedoria, dá direção, Senhor, para que eles possam governar justamente, ó Deus. Abençoa, Senhor, os homens de ciência, ó Pai, os cientistas, abre, Senhor, o entendimento dos Teus servos, Senhor, para que possam encontrar, Senhor, uma cura para este mal, para a Covid-19, Senhor. Tu sabes, Senhor, o quanto o mundo tem sofrido com essa pandemia, mas Tu podes, Senhor, da noite para o dia, Senhor, fazer cessar tudo isso, porque Tu és o Deus de milagre, ó Senhor. Abençoa, Senhor, a economia de nosso país, continua estendendo as Tuas mãos, continua salvando vidas para a glória e louvor do Teu nome, trazendo os desviados para a Tua casa, batiza com o Espírito Santo, derrama dos dons espirituais, ó Deus. Continua nos abençoando nesta manhã, ó Pai, nos dá um dia, Senhor, de bênção, Senhor, um dia onde o Teu Espírito, ó Pai, esteja trabalhando na vida de cada um que está sendo alcançado através da Rede Brasil de Comunicação.
continua abençoando a cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todo sempre. Amém. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Foi bom estar com todos os irmãos e amigos. Divulgue, na próxima semana estaremos juntos novamente aqui em nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.